gente vai realmente entender, tentar de entender, de receber esse entendimento. Eu vou ajudar um pouco no que eu estou entendendo também através do Espírito Santo. Capítulo 23. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos, não somente a seus discípulos, mas às multidões, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, praticam tudo o que eles dizem e obedecem-lhes, mas não sigam seu exemplo. Ou como a gente tem que ler com entendimento, hein? Porque ele fala, pratica a lei dos ensinamentos de Moisés, mas não siga o exemplo deles, porque eles não estão seguindo, estão fingindo. Isso a gente está vivendo hoje, né? Também. É demais, viu? Não é? Mas não sigam o exemplo deles, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis. Cada igreja, quando estou falando de igreja de templo, hein? De assembleias de denominação diferente, está colocando exigências deles e não da palavra. Que eles vão acrescentar a palavra. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis, que eles nem conseguem fazer. Eles falam, não faz isso, não faz aquilo, mas às vezes não é nem possível, nem para eles. E nem movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Põem exigências, mas quando não tem nada de comer, falam, que Deus te abençoe, Ele vai prover. Não é muito assim? Deus vai abençoar, vai prover, vai se convertendo, que Deus vai ter. Mas em Tiago a gente vê que a gente tem que ter obras junto. Eles não tinham. Ele tá falando, quem está falando isso não sou eu, não é um discípulo, não é um apóstolo, é Jesus. É Jesus falando, hein? Aqui. Tudo que fazem é para se exibir. Para se engrandecer. Você vê, lá tem tal fulano de tal. Ele é maravilhoso. Ele tem sabedoria, ele é inteligente, ele foi abençoado por Deus. Eu não. Isso aqui não existe, todos são abençoados iguais. Não é? Todos têm um Espírito Santo. Será que um tem um Espírito Santo bem pequenininho? Ou tem um Espírito Santo maior? Não é. Tudo que fazem é para se exibir. Usem nos braços filactérios, mais largos que de costume, e vestem mantos com franjas mais longas. Isso eram sinais de... Tinha lá a coisa escrita da lei, hein? Os fariseus, os líderes, eles tinham filactérios, que eles chamavam, era a coisa escrita aqui nos braços, versículos da lei, é franja. Mais tinha franja, mais era respeitado. Entendeu? Era sinais da cultura deles, hein? Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa, nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudação respeitosa enquanto andam pelas praças e ser chamado de rabi. Rabi é mestre, doutor, professor. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi. Você vê como que é? Então ninguém tem que se deixar chamar de professor, de mentor, de sei lá o quê. Isso aqui não existe. Eu não sou mentor de ninguém, porque todo mundo tem tanto quanto eu, o Espírito Santo, a luz de Cristo. Será que um pastor? São títulos, não são cargos, são títulos. Mas tem uns que fazem disso cargos, entendeu? Então, para ser remunerado, para se aproveitar disso. A maioria hoje. Mas não pode, é Jesus que está falando, não somos nós. Não deixe que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre. E todos vocês são irmãos. Nós somos todos irmãos, e temos um mestre, que é a cabeça, que é Jesus. Não é? Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Então não há papa, não há ninguém que possa ser chamado disso. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre,
pois você somente tem um mestre, o Cristo. O mais importante entre você deve ser o servo dos outros. Quem é o mais importante entre vocês? Quem mais serve, quem mais se abaixa, quem mais tem ministério, porque ministério é bem de mini. É mini, quem é menor, o menor é o maior. Porque é na humildade que o Senhor pode agir. Porque no orgulho é Satanás que age. Então, só na humildade que a gente é poderoso, que a gente pode passar a coisa de Deus. No orgulho, não. O Espírito Santo não pode se manifestar. Pois não deixe que ninguém chame de mestre, pois você somente tem um mestre, o Cristo. O mais importante entre você deve ser o servo dos outros. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestre da lei, teólogos, sei lá o que, doutores, e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Não é que eles fecham a porta na cara, mas eles desviam o povo. Então eles não conseguem entrar. Isso que ele está chamando de fechar a porta. Porque eles os enganam que eles estão no reino e não estão. Mas as pessoas vão acreditando. Então ele fala, vocês estão fechando a porta do reino dos céus para eles. Porque eles estão até achando que já estão e não estão. Vocês mesmos não entrem. Vocês mesmos não entrem. Porque eles não estão nem lá dentro como que os outros vão estar. E não permite que os outros entrem. Como é terrível isso, hein? Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. Fazem essas coisas para o lucro, hein? Para a ganância. E depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Tem uns que oram também por 15 minutos, 20 minutos. Mais longa a oração. Essa aqui é de Deus. Essa aqui é abençoada. Não tem nada a ver. Essa aqui é só para se mostrar. Não vem do coração. Por causa disso, são duramente castigados. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas. Atravessam a terra, o mar, para converter alguém. Os falsos missionários que vão no intuito de ter vida... Não ganha, mas não, nunca mais ter que precisar de emprego. Tem muitos que são assim, vou servir lá, a igreja vai pagar, eu vou conhecer coisas novas, vou na aventura. Não tem muitos. Atravessa a terra e o mar para converter alguém e depois o torna um filho do inferno, porque não anuncia a palavra verdadeira, a justiça. 2 vezes pior que você ainda. Que aflição os espera? Guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo será obrigado a cumprir o juramento. Todos cegos, tolos cegos. O que é mais importante, o ouro ou o templo? O que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos. Você vê a ganância? Fala, não tem que jurar pelo altar. Jura pelas ofertas. É para eles ofertarem. Não, então tem que ofertar se é pelas ofertas. Não é? É terrível isso, hein? Cegos. O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Mas isso aqui era tudo do tempo do Antigo Testamento, antes da graça. Hein? Jesus não tinha morrido, era ele falando, mas ele dava exemplos do mau exemplo. Ele dava exemplo do mau exemplo. Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Só que a gente sabe que hoje nós somos o templo de Deus. Através do Espírito Santo que cada um tem. Né? Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que senta no trono. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseus hipócritas,
tenham o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles davam para mostrar para todo mundo que até nas especiarias, nos condimentos, eles davam o dízimo. Oh, eles eram muito detalhistas. Não esquecia de nenhum jota, hein? Até tinha 10 folhas de hortelã, uma eles davam para o levita. Para mostrar para todo mundo, você vê, mesmo nas pequenas coisas a gente é bom. Mas lá ele fala, tenham cuidado de dar o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas negligencia os aspectos mais importantes da lei e da justiça, a misericórdia e a fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das outras mais importantes. Claro, tem que dar o dízimo do hortelã. Mas não é por isso que tem que descuidar do outro, só para mostrar. Aí descuida das mais importantes. Guia cegos com a água para não engolir um mosquito, mas se engole um camelo. Que aflição os espera, mestre da lei. Queria dizer, na verdade, essa coisa de engolir um mosquito, que ele não comia carne, às vezes fazia jejum, de coisa assim. E no dia do jejum, eles até colavam água para de repente ter um mosquito que eu poderia engolir, mas eles comiam carne, na verdade. Escondido, hein? Tudo escondido. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseu e hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Gente que se irrita, que faz tudo qualquer coisa, que quer ensinar para os outros. Fariseus cegos lavam primeiro o interior do corpo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Eles falavam sempre, os teus discípulos não limpam as mãos, não lavam as mãos antes de comer. Aí Jesus respondeu, essa aqui é a mesma conotação aqui. O prato, eles limpam a coisa de fora, mas não dentro. Aí Jesus falou, não, mas não se preocupe, porque não é o que entra na boca que suja. É o que sai da boca, que pode sujar. O que sai da boca que faz mal, que você pode destruir. Tiago dá isso bem claramente com a língua que incendia, que faz muito mal. Agora o que entra, a gente vai evacuar, hein? E não tem problema. Então, se não lavar a mão uma vez ou outra, não é isso que vai nos fazer perder a fé. Nem a salvação. Aí, isso era para contextualizar, hein? O que Jesus estava falando. Naquela época, para já os hipócritas, é para mostrar como hoje a gente pode, por esse contexto antigo, transportar para hoje, porque nada mudou, até piorou. Porque hoje cada um está abrindo, às vezes, igrejas ou novas doutrinas, como ele fala, essas falsas doutrinas, só pela ganância, como ele explicou aqui. É pela ganância, para ter vida boa, na verdade. Para viver disso, não mais trabalhar. Vamos continuar aqui no capítulo 23, do 29 ao 36, eu vou passar até o 29. Não, a gente pode ler 27 e 2. Que aflição os espermas da lei hipócritas são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, constroem túmulos para os profetas. Olha aqui, isso aqui é muito importante a gente ver isso hoje. Porque hoje está recomeçando uma real persecução aos verdadeiros cristãos, hein? Não aos crentes. Porque os crentes é como os demônios, o diabo, é tudo qualquer um que crê, mas não pratica. Ele crê que Deus existe. Os demônios creem também que Deus existe. Mas eles não são salvos. Isso não salva. Não tem como eles ser salvos. Então, vamos prestar bem atenção aqui. Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos, e depois dizem, se tivermos vivido
no tempo dos nossos antepassados, nós teríamos participado com ele do derramamento de sangue dos profetas. Porque mataram, né, os profetas de Deus, numa certa época. Ao dizer isso, está falando de Jerusalém aqui. Ao dizer isso, mas a gente pode pegar esse exemplo de Jerusalém e contextualizar como hoje a todas as nações cristãs, ou igrejas cristãs, ou povo cristão. Entendeu? Porque naquela época tinha só Jerusalém, que era a igreja de Cristo, né? Começou lá. Mas hoje está bem espalhado já. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmo que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Nós todos somos descendentes dos que assassinaram os profetas, não é? A gente é do mesmo povo. Vão e terminam o que seus antepassados começaram. Serpentes, raças de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Então não adianta a gente se passar por bonzão, como eles faziam, é como hoje muitos fazem. Vão de domingo para a igreja, talvez vão até mais um outro dia para a igreja, mas depois na vida do dia a dia, esquece tudo. É só para se passar lá. Não, foi para a igreja. Eu sou cristão. Pelo menos crente. Eu creio em Deus. Não é? Eu creio. Quando alguém pergunta, não, eu sou cristão. Sei, Jesus, sim, claro. Mas na verdade vivem completamente diferentemente da palavra. Não estão preocupados quanto que rendeu no banco. Estou preocupado de saber se não gastaram demais lá, se alguém não se aproveitou um pouquinho deles. Eles não querem perder nada. Entendeu? Tudo que é lá na terra tem que ser bem contado e não pode faltar nada. Como se ia levar tudo isso. Não é? Não é como o novo rico, o jovem rico, que ele falou, vende tudo então, você está fazendo tudo certo, então vende. Distribui para os pobres, para ter certeza que você não vai poder recuperar. Ele se mandou. Preferiu o dinheiro e tudo o que ele tinha em vez da salvação. Serpentes, raças de víbora, como escaparão do julgamento do inferno? Como? Tem receita para escapar desse modo? Não, hein? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Agora, quem são esses profetas que ele envia? Os homens sábios e os profetas. Hoje não tem mais profetas. A gente sabe disso, não tem mais profetas. Ele mesmo fala, Paulo. Ele fala sempre dos profetas no passado. Mas ele fala, hoje lhes envia profetas, homens sábios e mestres da lei. Porque ele não podia usar o termo de apóstolo, por exemplo. Porque não existia naquela época. Quem são os discípulos de Cristo? Eles são esses que vão começar a acreditar aqui. Então ele não podia dar um exemplo de alguma coisa que ainda não existia. Ninguém era convertido na época ainda. Nem os discípulos eram convertidos. Porque eles se converteram depois. Tem muitos que não criam. Estava duvidando, um até na morte. Depois da morte, ele falou, põe a mão aqui na minha cicatriz. Estava ainda duvidando. O próprio irmão de Jesus duvidou até ele ressuscitar. E lá ele começou a crer. O Tiago, ele escreveu depois de Jesus ressuscitar. Não foi? Então ele não acreditou em Jesus vivo. Ele falou, meu irmão, rapaz, você está falando que você é filho de Deus? Tiago era irmão dele de sangue. De sangue? É. Então, você está falando que você... Não, meu irmão, para com isso, vai ver lá, vai se benzer. Entendeu? Até que ele morreu, ele viu que tudo se escureceu, que o véu no templo rasgou, que ele ressuscitou, ali ele acreditou. Então eles não eram convertidos, a gente tem que entender isso. Era Jesus vindo, muitos não acreditaram nele, o crucificaram, o próprio povo o crucificou. Então ele falava por isso que eu falo que é parábola. Não é uma coisa explícita. Porque para quem realmente tem o Espírito Santo tem que entender. Por isso eles enviam profetas, homens sábios e mestres da lei. Quem são? Somos nossos discípulos. Eles enviam os que acreditaram nele, nessa terra. Ele falou,
Agora vai em outros lugares e fala, agora vão e espalham as boas novas, não é? Aí ele fala, por isso ele diz, os profetas, homens sábios em meio da lei, vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas. Ele está claro aqui. Somos nós que acreditamos em Deus, as perseguições, todas as coisas que a gente não pode desfrutar às vezes, por ser cristão. Perseguindo-os de cidade em cidade. Como ele foi perseguido depois, ele perseguiu os discípulos, o Paulo perseguia os discípulos para os matar, que era o Saulo, hein? Depois mudou de nome para Paulo, pegou o nome grego. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos. Não somente de hoje, mas de antes. Desde o assassinato do justo Abel, que é o primeiro homem nascido de homem, né? Até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração, sobre a presente geração, que era lá, quando ele falava a presente geração, era a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Hein? Então, uns que ouviram, Jesus é muitos até, ele tinha aqui entre 30 e 33 anos, o templo foi destruído 37 anos depois, no ano 70, então os que tinham 30 tinham 67. Quando houve a destruição do templo. Por isso que ele fala, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Por isso que eu falo, esse aqui, ele está falando de uma situação daquela época. Hein? A gente vê que porque aqui está dividido em 23 e 24. Mas no texto original não tem essa divisão. Quando eles escreveram isso, não tinha divisão por capítulos. Isso são nossas Bíblias, para a gente poder encontrar mais facilmente. A gente tem que ler, como falei da outra vez, a gente tem que esquecer, às vezes, esses capítulos. Porque é uma continuação, né, de uma coisa. O lamento de Jesus sobre Jerusalém. Aí ele fala aqui, em 37, ele fala da casa dos discípulos da época. Hein? Essa casa dos discípulos, eu vou explicar. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profeta e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar os filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas. Mas você não deixou. E agora a casa foi abandonada, está deserta. A casa é o templo, hein? Naquela época. O templo, ele estava... naquela época, o templo estava meio devastado. Ele foi reformado por um imperador lá daquela época. Ele estava cheio de... Já naquela época, estava cheio de imagens, de coisas pagãs, dentro do próprio templo de Jerusalém. Você lembra que a gente viu, uma vez eu preguei sobre isso, que ele demorou 70 anos para reconstruir o templo, para restaurar o templo, mudar ele em relação ao que ele era naquela época, as crenças deles da época. Por isso que ele fala, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar os filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas. Mas você não deixou. Como agora, ele está de novo tentando juntar. O povo não deixou. E agora sua casa foi abandonada e deserta. Pois eu lhes digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa aqui ele está se referindo agora, naquela época, nessas pessoas que estavam
que irão o matar, hein? Que ele está tentando juntar o povo inteiro, os judeus. Estava tentando juntar todo mundo. E quem eles não permitiram. Eles permitiram a Barabás ser solto, até quando o Pôncio Pilatos perguntou, mas ele não fez nada, porque vocês querem condenar. Ele não fez nada. Eu tenho que condenar, então eu me lavo as mãos. A responsabilidade vai em cima de vocês, povo judeu. Porque eu não o crucificaria nunca, como romano. Por isso que ele fala, e agora a sua casa, quantas vezes o que juntar seus filhos, que são como a galinha protege os seus pintinhos, e não o deixe. E isso é a mesma coisa agora. Ele está falando do povo dele, mas o povo dele não são só os judeus. Somos nós, hein, hoje. Ele não fala, não tem mais judeus, nem gentios, nem sítios, nem nada. A gente é um povo só, não tem mais suíço, brasileiro, argentino, sei lá, russo. Quem é convertido, é cristão. Não tem identificação geográfica, nem política, nem nada. Somos irmãos, do mesmo corpo de Cristo, do mundo inteiro. Então, essa igreja de Cristo que está sofrendo, através dos tempos, as perseguições, isso nunca parou e nunca vai parar. Até a gente ser levado, como a gente viu em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, quando ele vai vir pegar a igreja. Aqui ele fala também do que vai acontecer lá no juízo final, na verdade. Ele já está falando do juízo final. Porque ele fala de novo, os judeus, o povo dele, lá, porque vai acontecer lá, nos montes do Sinai, esses montes lá de Israel, vai ter uma grande guerra, batalha, que a gente vai ver mais para frente. E de novo, lá o povo deles, ele seguiu o anticristo. Eles reconstruíram o templo, um templo, não está escrito o templo, mas reconstruir um templo. A gente pode imaginar que seja um do lado, porque tem a mesquita hoje, então não pode ser o templo. Agora, a menos que a mesquita seja destruída, mas isso aqui não está claro no texto. Reconstruir um templo onde o anticristo vai até pregar. O pior é que todos vão se juntar e crer nele. Os judeus, todo mundo. Não sei se vocês viram agora, acho que foi no ano passado ou há 2 anos, lá em Israel fizeram uma mesquita. Eu te passei lá, que é a outra? Uma mesquita, Eu te passei também. Está feito lá. Tem um negócio ecumênico. Tem lá uma mesquita, aqui uma igreja católica, aqui que tem mais, a terceira, a igreja protestante, sei lá o quê. Então eles estão juntando. Né? Não, os ortodoxos, sei lá. Teria que Uma reencontrar. coisa que é impossível, que são todos inimigos. Né? São todos que são um. Ah, não, o Islã. Então, uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja católica. E uma coisa que seria impossível, essas 3 religiões se unirem. Já tá... Não pode. Elas foram, na Bíblia inteira, está escrito que não pode. Elas já estão se juntando. Estão fazendo uma coisa ecumênica. Hein? O ecumenismo, ele aceita qualquer tipo de coisa. Ele aceita que tal idolatra, que o outro tem essa crença. Mas não pode. Não é tudo paz e amor. Não é isso que Deus pregou. Hein? Então, ele fala que até lá vai ter eles não vão querer se voltar para Jesus. Eu não sei que horas são agora. Faz quanto tempo que estou aqui? Se não, ou continua um pouquinho. Hã? 1h20, eu acho. Então, peraí. Vamos ver se eu consigo. Não, eu vou só fazer ainda do 24 continuando no capítulo 24, a gente
vai ler o que a gente está vivendo hoje, entre os versículos 1 até 14, depois do 24, do 15 ao 22, é a descrição das batalhas de Gog e Magog. Então, eu vou só ler até ali, e da próxima vez, então, eu vou ler em Ezequiel quem são esses reinos de Gog e Magog. Quem é esse príncipe, essas coisas assim. Então, capítulo 24, a continuação. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Já naquela época tinha diversas construções em volta do templo. E ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra, que é justamente a destruição do templo no ano 70. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram: diga-nos quando tudo que você falou, e quando tudo isso vai acontecer. Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Aí, de novo, Jesus vai explicar em parábola. Jesus respondeu: não deixem que ninguém nos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Já tem uns que vieram falando que era o próprio Cristo. Tinha um lá que se chamava Cristo, vocês se lembram, uns anos atrás, que passava na... ele falava que ele era... Iri Cristo lá. Iri Cristo, lá sei lá o que. Ele existe até hoje. Ele existe, Ele existe ainda? Existe. Deve ser lá, É incrível isso. Eu sou o Cristo. E enganaram muito. Tem quantos que seguiram esse cara? Deixaram orar por ele, não é? Vocês ouvirão falar de guerras. Isso é hoje. A gente pode contextualizar para hoje. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras. Mas não entrem em pânico. Se é necessário que essas coisas aconteçam. Claro que vai ter guerra, sempre. É necessário que aconteça. Mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, um reino contra o outro, haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores do parto. Então, todos esses que falam, tem terremoto, tem coisas, está para chegar, ainda não é o tempo. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos, às vezes, por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Você vê que ele falava naquela época, em todo o mundo, e não em toda a região, em toda a Ásia Menor, em todo o mundo. Ele fala do mundo. E tem uns que falam, não, porque ele estava falando que o mundo era só ali, porque eles nem sabiam que existiam outras coisas. Pelo menos sabia que existia até a China, hein? Talvez Estados Unidos não, mas eu acho que sabia. Então esse é sinal da volta de Jesus. Então, esse aqui ele falava que não era ainda o sinal. Não vai ser ainda o sinal. Tá falando? Então vocês serão perseguidos. São coisas que vão acontecer. Mas ainda não chega o fim. Vai agora. Agora essa. Ele falou até aqui que não era assim não, certo? Haverá fome, terremoto, terá guerras, não entre em pânico se é necessário. Sim, porque é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, um reino contra a outra, haverá fome, terremotos. E tudo isso não era o fim. Ainda não é o fim. Então vocês serão presos, perseguidos, mortos, por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número,
Isso é tudo que a gente vive desde décadas para cá já. Tem quantas, eu acho que nunca no mundo houve tantas denominações, tantas falsas doutrinas de prosperidade, onde o arrependimento não é mais pregado. Ninguém prega o arrependimento. Ah, vocês têm que se arrepender porque vocês não vão entrar. É isso que salva. Quem viu a mensagem que eu pus hoje de manhã, é o arrependimento que Jesus Cristo veio para pregar. Não é outra coisa, não. Entendeu? Então, é isso que precisa ser pregado. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Não, pode ir, pode ir. Gente, a gente já vai, tá? A gente vai precisar ir. Tchau, fiquem com Deus, tá bom? Até o próximo Acho que a gente volta. Tá bom. Tá bom? É rápido. Tá ótimo. Muitos se afastarão de mim, você vê? Não estou brincando, né? É? Ó, Milene. Se afastarão? É. E trairão e odiarão uns aos outros. Mas isso aqui é terrível, não é? Porque por causa dessas denominações, tem uns que se levantam contra os outros, não é? É porque, não, esse aqui tem a verdade, em vez de ficar na palavra, é pronto, acabou. Falsos profetas surgirão em grande número, enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme à palavra, até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Agora tem uns que falam assim, você vê, eu vou reler esse último versículo. As boas novas, o Evangelho, hein? As boas novas, Jesus Cristo, a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então verá o fim. Muitos falam, não, mas então vai demorar, porque tem muitas regiões do mundo que ainda não ouviram falar, esse tipo de coisa. Isso não é verdade, por duas coisas, por várias coisas, porque o próprio Paulo, ele fala uma vez que já todo mundo já ouviu falar da palavra, é que não tem ignorância. Segundo, tem sempre povos que estão em guerra, que estão massacrados, e depois nascem novos que não ouviram falar, são povos inteiros que não ouviram. Então, se a gente vai nessa, então nunca virá o fim. Agora, quando a gente vai ver agora, mais para frente, aqui, a gente vai ver que o próprio Cristo fala, agora eu estou me revelando para que o mundo, em todo mundo, saibam que eu sou o Senhor. Então, quer dizer que até o fim, até o último dia, quando Cristo vem, o mundo não sabe quem é o Senhor, o mundo todo. Senão nunca Jesus mesmo falaria, agora eu estou me revelando e todo mundo vai morrer, o meu povo vai poder fazer fogueiras dos escudos e das armas do reino do norte. A gente vai ver a próxima vez isso. Do reino do norte que atacou Israel por 7 anos. Eles vão usar de tantos, são rios de mortos. Ele falou, através disso agora eu serei revelado ao mundo inteiro, o mundo inteiro saberá que eu sou Cristo, o Senhor. Então, neste momento que o mundo vai saber. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Ele mesmo, se mostrar ao mundo inteiro, porque ele falou mais para frente, ele fala, então agora vem o fim. E ele mesmo estava falando, agora eu me revelei. E o mundo inteiro sabe que eu sou o Senhor, é o Cristo, que havia de vir. Então, esse negócio de falar, não, então a gente tem que ainda ir para lá, isso não é entendimento bíblico. É por isso que quando ele fala em parábola, a gente tem que ir em vários lugares, se as coisas batem, mas sempre ficando na palavra. É não escutar doutrina. O que está escrito na palavra? O que ele está falando? Então, é isso ou é outra coisa que um fulano está falando?
Então você tem que dizer que Jesus ele vai vir, aí ele vai anunciar, aí as pessoas que vão. Ele não vai anunciar, mas porque como a gente vai ver a próxima vez que não vai dar em Ezequiel, se vocês lerem Ezequiel, podem ler. Ezequiel 38 e 39, os 2 capítulos. Só que vocês vão ver que Gog é um imperador, é um príncipe, é um governante hoje, né? Da Ásia Menor, que seria da Turquia, que vai juntar todos os potentes, que todos os povos, os países vão se juntar com ele. E vão vir atacar Israel, o resto de Israel. Por que eles vão vir atacar? Porque o resto de Israel vai ainda acreditar num falso anticristo. Então o Senhor vai deixar que eles ataquem. Gog, Magog, são todos os países, as nações que se unem com Gog, que é o chefe, que quer atacar Israel, que é o reino do sul. E quando ele vem e ataca, ele fala, eu vou deixar vir, eu chamo os povos. Deus fala isso, para destruir vocês que acreditaram no anticristo. Então ele destrói uma porção enorme de gente lá em Israel. Ele fala que ele tem que abreviar esses dias, porque senão não ficaria nenhum. Aí ele vai abreviando essa destruição de Armagedão, que na verdade é Armagedão, e vai ficar o resto de Israel, que acreditou e que lutou para o Senhor. É ali que ele fala, com esse mar de gente morta, eu vou me revelar, porque agora eu chamei eles vão começar a guerrear entre eles, esses povos que se juntaram. Eles vão se matar. Está escrito lá. Isso aqui não sou eu que falo, não tem teoria nenhuma sobre o fim dos tempos, mas realmente não. Porque tem umas 30 ou 40 teorias sobre os fins dos tempos, né? De teologia, de teólogos que creem assim nisso, e que acrescentaram. Eu fico ali. Mas eu não estou falando que eu estou certo, não sou eu. Estou simplesmente repassando o que a gente lê. E pronto. Agora, temos que entender algumas coisas através do Espírito Santo? Temos. Porque ele mesmo fala em parábolas, mas é muito fácil entender em relação ao que ele está falando em outros lugares. Sempre a comprovação tem que vir da própria palavra, do que a gente está falando. É por isso que eu falo, hoje não vai dar tempo para isso, mas a próxima vez, imagine quando você tem para 7 anos de poder fazer fogueira, se nutrir de, sei lá, usar as armas, os escudos do inimigo por 7 anos. Eles enterravam, eles não sabiam onde enterrar os mortos. Então, imagine que o mundo inteiro vai saber quem é Deus. Não é? Então, é ali que ele vai se revelar. É ali que ele fala, então é o fim. Então virá o fim. Aí sim, porque o anticristo foi derrotado, todo mundo foi derrotado, vem o fim, e começa o milênio. Esse milênio eu não tenho, mas isso aqui eu falarei mais aprofundado da próxima vez, mas o milênio também não é uma questão de 1000 anos. Porque a gente sabe que é como as semanas de Daniel. Isso a gente ninguém tem razão, porque ele mesmo fala, e também eu vou ler, que ele fala que ninguém saberá. Antes de dar um certo tempo, de 1390 dias, depois de 1290 dias, depois de 1345, ele fala, ninguém vai saber. E depois ele fala, mas você já tenta esses dias. Quando que a gente tem que começar a contar esses dias? No fim. Então. Para cada um de nós. Não, pode ser, mas pode ser também que ele fala isso para lá, para Armagedão. Uma vez que ele fala, agora vem um fim, vamos contar então. Que você tem que estar preparado sempre, hoje. Ah, sim. Sim, a gente tem que estar preparado. Tem que vigiar. A gente não sabe, ele vai vir como um ladrão. O que a gente viu da outra vez, hein? Que ele vem como um ladrão num piscar de olho para os santos. Quem não está pronto vai ficar, vai viver toda essa desgraça. Entendeu? Então é melhor a gente estar indo embora. Eu acredito assim que o anticristo ele vem para mim, já que eu morrer, né? Se eu morrer, ele não veio para mim. Sim, na verdade, como a morte não existe, A gente está preparado. a morte não existe. Mas para a ressurreição, no caso. Eu vou viver para a ressurreição. Para a ressurreição em glória.
Mas a gente não vai morrer. A gente está vivo na igreja já, no corpo de Cristo. A gente só vai ter um corpo glorificado naquela época do julgamento e não do juízo final. Então, eu vou ficar aqui, hein? E da próxima vez a gente vai retomar desde o... Porque aqui, até o versículo 14 de Mateus 24, é o que a gente está vivendo hoje, hein? Muitos se afastarão de mim, o pecado aumentará, o amor de muitos se esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas, o evangelho, a respeito do reino será anunciado em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virou o fim. Então a gente vai deixar aqui, porque da próxima vez, eu já vou continuar daqui, depois a gente vai ler em sequência em Ezequiel. Porque do versículo 15 até praticamente o fim, aqui ele já fala do... Não, até o fim não. Até o 32 ele fala de por vir. E depois, o fim, ele fala ainda do arrebatamento dos santos, que a gente já viu em um Tessalonicenses. Então, isso é para a gente ter uma visão que seja do Evangelho. Isso aqui a gente leu só no Evangelho, é Jesus falando. Não é nem um profeta, nem um discípulo, nem um apóstolo, nem um teólogo. É Jesus falando. É por isso que eu gostaria muito que a gente se atenta nisso, porque tudo isso, na verdade, não é tão importante. É importante para a gente saber, mas não tem importância para a nossa salvação. A gente não precisa fazer grandes estudos de o que fala Apocalipse, o que fala... Só que a gente não pode ficar na ignorância. Quando alguém pergunta, mas você vai para onde? A gente tem que saber que a gente é salvo, como que a gente vai ser salvo, o que vai acontecer. Que a gente vai estar enterrado, mas vai ressuscitar, como você acabou de falar. É que os outros ímpios vão ficar, é que eles vão viver uma grande tribulação, é que Deus vai... Mas a gente já vai estar glorificado, vendo isso, junto a Jesus. Porque está escrito que os santos já terão sido ressuscitados, levados. Então a gente vai ver a grande tribulação, depois a gente julgará, está escrito, a gente viu isso, que a gente julgará junto com os anjos, os ímpios. Então, a gente não pode ficar ignorante nesse sentido. Então, a gente tem que saber também o que acontece com os ímpios, os que ficam. Eles vão ter uma possibilidade de se salvar, bom, mas vai ser muito difícil, porque vai ter umas tribulações que ninguém aguenta, vai ser um massacre mesmo, vai ser muito sangue derramado. Por isso que a igreja vai estar longe, para a gente não sofrer tudo isso. Os santos já vão estar com Jesus. Depois, tudo que essas persecuções que a gente sofre hoje é nada em relação ao que vai vir para os ímpios. A gente pode até estar morrendo, mas vai ser tão ruim, mas tão terrível esse massacre que vai ter dos que vão ficar, que a nossa persecução é muito light. A gente tem Jesus para nos guiar, nos iluminar, para passar entre todas as dificuldades, que os outros não têm. Infelizmente, quem não está interessado a Jesus Cristo, ele não tem apoio dele também não, para resolver problemas, para viver a paz. Tem muita gente que não tem paz. Então, estar com Jesus na terra, para o cristão, já é um diferencial terrível, maravilhoso. Não terrível no sentido... mas terrivelmente grande. O abismo que separa o cristão do ímpio é muito grande. Não tem como um ímpio passar de um lado para o outro sem passar por Jesus. Porque é muito grande o abismo. Ele tem que se arrepender, ele tem que passar pela humildade, receber esse sacrifício de Jesus, morrer junto com ele para poder ressuscitar, se batizar, etc. Falando de batizado, a Laís expressou o desejo de se batizar. Então, eu falei para ela que a gente ia começar uma introdução ao batismo, Não é bem um curso, porque não existe curso. Existe o que tem lá na palavra. Mas para ter essa noção básica,
talvez 2 ou 3 vezes, a gente se reúne, vê o que a palavra fala, e Jesus, os discípulos, os apóstolos falam a respeito do batismo, para a pessoa estar ciente do que ela está fazendo. Então, quem está com esse desejo também, de se converter, ou se já é convertido, mas ainda não batizado, a gente vai começar alguma introdução que a gente pode definir um dia, ou fazer ou até de domingo, depois do culto, ou de quarta-feira, antes da escola bíblica, do estudo bíblico. Depois, eu acredito que depois de umas 3 semanas, 3 vezes, daqui um mês e meio, a gente já pode celebrar os batismos ou o batismo, certo? Então, quem está querendo participar, se batizar, está muito bem-vindo. A gente vai, então, marcar algum dia que convém para todo mundo, ou se não, vários dias. Para mim, não tem problema. O único negócio, a única exigência, mas que não é, que pode até ser mudado, se precisar, é que seria bom se vocês pudessem vir aqui, eu não ir na casa de cada um. Só isso. Porque para mim simplifica muito. Certo? Então vamos depois. Então vocês podem entrar em contato comigo depois do culto ou a semana que vem. A gente conversa a respeito disso. Certo? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essas palavras.